Bom, então pronto, Renato, vamos falar mais sobre isso. Cara, tu já percebeu algumas coisas invocadas? Por exemplo, ó, essa tal de energia de ligação, pelo que o Renato Brito está falando, como a conta não é em módulo, essa energia da ligação, ela pode dar positiva ou ela pode dar negativa, né não? Por exemplo, Renato, como é que é a energia de ligação de sistemas atrativos? Sistemas que se atraem. Pronto, tipo assim, duas cargas elétricas de mesmo valor e sinais, de sinais opostos. Pronto, duas cargas elétricas de sinais opostos. Por exemplo, ó, professor, se eu tiver uma mais Qzão e uma menos Qzinho, pronto, se tu tiver duas cargas de sinais opostos, tem aqui a ligação, né? E professor, bora calcular a energia dessa ligação aqui? Bora calcular a energia dessa ligação. Eu vou fazer essa conta. Vai, prof, faz a conta. Quando eu faço a conta, olha como é que fica. A energia da ligação, a energia potencial elétrica, armazenada bem aqui assim. E como é que eu calculo mesmo, hein? Parece com a lei de Coulomb, só que não é ao quadrado e não é em módulo. Então, lá vou eu. K, E não é em módulo não? Não, ó. Mais Qzão, menos Qzinho sobre D. Terminei. Quanto é que deu? Ixi, cara, tá dando negativo. Tá dando negativo, ó. Professor, mas, pois é. Ei, cara, por que sistemas atrativos têm energia de ligação negativa? Pois é, energia de ligação é negativa. Tipo assim, menos 10 joules, menos 100 joules. É mesmo? É. Por que é? Tu vai já entender, eu vou já te mostrar. Mas sistemas atrativos têm energia de ligação negativa. E se fossem sistemas repulsivos? Ah, calcula aí. Sistemas que se repelem, pode ser uma bolinha, né? Menos com menos, pode ser duas bolinhas, né? Negativas ou duas positivas. E, prof, se o sistema for de repulsão, sistemas repulsivos, calcula a energia da ligação. De sistemas repulsivos, tu percebe que vai dar positivo ou negativo, Moi? Vai dar positivo, professor, porque são duas bolas que têm o mesmo sinal. Ou as duas são positivas, ou as duas são negativas. E aí, tem uma ligação elétrica aqui, uma mola elétrica invisível, uma mola elétrica invisível. Aí quando eu calculo, vai dar o quê? Faça a conta. Parece com a lei de Coulomb. Só que não é ao quadrado, isso, e não é em módulo. Ah, e cara, então essa energia da ligação, ó, de sistemas que se repelem, quando eu faço a conta, poderia ser duas negativas também, né? Porque menos com menos também dá mais, ó. Tanto faz. O que importa é que como elas se atraem, e quando eu faço essa conta bem aqui assim, professor, vai dar o quê? Vai dar positivo. Renato, que coisa invocada, cara. É. E o senhor poderia me explicar por que aparece isso? Por que aquela tem que ser negativa e por que essa tem que ser positiva? Tá, vou explicar pra você. Esses sinais têm a ver com uma coisa mais legal que eu vou te contar aqui nesse cantinho, que é o seguinte, olha. Vamos falar sobre princípios gerais de energia, né? Coisas que eu já falei ao longo do ano, mas que agora eu vou falar de uma maneira mais enfática. Professor, fale pra mim aí. Vamos lá, vou escrever aqui, tá? Ó. Princípios gerais de energia. Isso está escrito na teoria da apostila, entendeu? Preciso copiar? Não, não, está escrito na teoria da apostila. A não ser que você queira copiar. Princípios gerais de energia. Professor, o que eu tenho que saber desse negócio, desses princípios gerais de energia? Ó, moçada, a gente vai se agarrar a esse santo aqui, porque ele é que vai salvar a gente, ó. Ô, me diga. A gente vai se preocupar com esse negócio de quando o movimento é espontâneo, o que acontece? Quando o movimento é forçado, o que acontece? Esse caráter espontâneo e forçado, ou forçado, professor, é que vai ajudar você a gravar a matéria. O seu concorrente se desespera com essa matéria porque ele pensa que é só fórmula. E ele não tem um santo para se agarrar. E nós, a gente vai se agarrar nisso aqui, ó. É isso que vai salvar a gente, ó. O que? Esse negócio de espontâneo e forçado que eu vou te contar agora. Ó. Pois vai, professor, conta aí pra ver se eu... Pois pronto. Por exemplo, o movimento das carguinhas, né? Num campo, ou ele pode ser espontâneo, ou ele pode ser forçado, né? Tá, ele pode ser espontâneo ou forçado. Tá, professor, me diga aí princípios gerais para movimentos espontâneos e movimento forçado. Tá, vou te dizer. Por exemplo, Moi, toda vez que o movimento é espontâneo, por exemplo, a queda dessa caneta é espontânea. Se eu soltar, ó,
ela cai sozinha, mas ela não sobe sozinha, não, não. A subida é forçada. Coitada. Mas a descida é espontânea. Ei, em todo movimento espontâneo, a energia potencial aumenta ou diminui? Professor, em todo movimento espontâneo, a energia potencial diminui. Professor, como é que eu vou saber disso? Ora, escolhe uma situação. Eu vou soltar essa caneta. Vou olhar para a energia potencial gravitacional MGH. Quando eu solto, durante a queda, que é espontânea, MGH diminui. Em todo movimento espontâneo, a energia potencial diminui. Tanto faz se for energia potencial gravitacional, como energia potencial elétrica, como se fosse energia potencial elástica. Sim, em todo movimento espontâneo, a energia potencial daquele contexto, ela tem que diminuir? Tem. Em todo movimento espontâneo, a energia potencial diminui. Professor, mas se na hora da prova eu não me lembrar disso, o que eu faço? Solte a caneta e observe o que acontece com a energia potencial da caneta durante a queda espontânea. Diminui. Pois é. Não é ninguém decora não. Tu vai acabar decorando sem querer, porque vai ficar repetindo, né? Em todo movimento espontâneo, cara, a energia potencial diminui. Por outro lado, em todo movimento forçado, então, professor, deve acontecer o quê? O contrário. Como assim? A energia potencial aumenta. Por exemplo, essa caneta, na subida, a subida é forçada, ela não sobe sozinha. Professor, durante a subida, que é um movimento forçado, a energia potencial, MGH, está aumentando ou diminuindo? MGH. A altura está aumentando, MGH está aumentando. Mas isso aqui é só para gravitacional? É para qualquer uma. Por exemplo, olha para essa figura aqui, turma. Uma caixa, uma mola e uma caixa. Vamos fazer um movimento forçado. Renato pegou aqui uma caixa, aqui tem a mola e aqui tem a caixa. Movimento forçado, ó. Eita, professor. Movimento forçado. Tá vendo aqui a mola esticada, ó? Tô. A energia potencial da mola aumenta ou diminui nesse movimento forçado? Aumenta. Todo mundo tá vendo que a mola tá super esticada. Professor, bota aqui em cima da mesa. Pessoal, agora eu vou soltar, ó, pra tu ver o movimento espontâneo. Solta as caixas, Renato. Soltei. Quando eu soltar, a mola vai puxar. Né, ó. Durante o movimento espontâneo, a energia potencial está aumentando ou diminuindo? A energia potencial elástica? Diminuindo. Pois é. Espontâneo, energia potencial diminui. Forçado, energia potencial aumenta. Isso serve para qualquer energia potencial. Gravitacional, elástica e também a elétrica. Claro, porque isso aqui é geral, entende? Ó? Isso são princípios gerais que a gente vai usar na aula de eletricidade também, entendeu? Tá. Entendi. Pronto. Até aí tudo bem, né? Mas vem cá. Se a energia potencial diminui durante o movimento de um corpo, o que eu posso dizer sobre a energia cinética? Será? Professor, sempre que a energia potencial diminui, a cinética vai ter que aumentar? Aí, não necessariamente, né? Tem que ver se a energia mecânica é ou não é constante, né? Ou seja, tem que ver se o sistema é ou não é o quê? Se o sistema for conservativo, sempre que a energia potencial diminuir, a cinética vai aumentar. Mas ninguém sabe se o sistema é ou não é conservativo, porque ninguém falou nada sobre isso. Eu só estou falando que o movimento é espontâneo, mas eu não estou falando se é ou não é conservativo, entendeu? Então o que eu quero que você entenda? No movimento espontâneo, professor, a energia potencial o quê? Diminui. E a cinética? O que eu posso falar sobre ela? Não sei. Por quê? Porque eu não sei se o sistema é conservativo. Agora, se você souber, responda, né? Por exemplo, um sistema que só tem essas duas carguinhas, ó. Um sistema que só tem essas duas carguinhas, a única força que vai agir aqui vai ser a força quem? A força elétrica. E a força elétrica é conservativa? Claro. Então, um sistema que só tem a força elétrica, e aí? Ele é um sistema conservativo. Então, se a energia potencial diminuir, eu posso garantir que a cinética vai aumentar. Mas o cara tem que dar um contexto para você, entendeu? Vamos supor, professor, que não tem contexto. O cara coloca assim na prova da Unifor. Maria Aparecida, né, ó, está observando duas cargas que, né? Quando eu aproximo duas cargas, né, entre si e tal, o que vai acontecer? Por exemplo, duas cargas que se atraem. Maria Aparecida pegou duas cargas que se atraem e vai aproximar uma da outra. Aproximar duas cargas que se atraem. Isso é espontâneo ou é forçado? Ora, se ela já se atrai,
Claro que a aproximação vai ser espontânea ou forçada? Vai ser espontânea. Então ela pergunta, a energia potencial vai aumentar ou vai diminuir? Tu já sabe, a espontânea energia potencial vai diminuir. E a cinética? Eu não sei se o sistema é conservativo ou não é. Se ela estiver segurando as bolinhas, aí né? Além da força elétrica vai ter a força da mão, né? Pois é. Então, via de regra é a seguinte, ó. Em todo movimento espontâneo, a energia potencial diminui. E a cinética? Não sei. Em todo movimento forçado, a energia potencial o quê? Uhul! Aumenta. E a cinética? Não sei. A não ser que o sistema seja conservativo. Se tiver claro para você que o sistema é conservativo, aí você completa. A energia potencial diminui e a cinética aumenta. A energia potencial aumenta e a cinética diminui. Mas frequentemente você não sabe se o sistema é ou não é conservativo. Por isso que eu não estou escrevendo nada, hein? Porque essa pegadinha é velha. Aí você vai olhar o contexto, né? Quando é que o sistema é conservativo? Aí tem que dizer a matéria do capítulo 5, né? O trabalho das forças não conservativas tem que ser 0, né? É um sistema que só tem forças do bem. Ou um sistema que tem forças do mal, mas elas não realizam trabalho, né? Aquilo que a gente já estudou na apostila verde. Tu sabe, é porque tu tá assim, né? Cansada, né, professor? Já são, né, 15 para as 10, mas tu já sabe, entendeu? Nem tu sabe que tu sabe, mas tu sabe, né? Ah, legal. Pronto. Vou continuar, certo? Professor, e o que mais que eu posso falar? Ora, além do que eu já escrevi, em todo movimento espontâneo, o trabalho da força conservativa, ou o trabalho da força peso, ou o trabalho da força elétrica, ou o trabalho da força elástica, em todo movimento espontâneo, o trabalho da força peso aqui, no movimento espontâneo, na descida, ele é positivo ou é negativo? Trabalho da força peso na descida. O peso é para baixo e a bolinha está indo para baixo. O trabalho da força peso vai ser o quê? Positivo, professor. Isso é em qualquer movimento espontâneo. No movimento espontâneo, professor, o trabalho da força conservativa é positivo. O que diabo é força conservativa? Força peso, ou força elétrica, ou quem? Ou força elástica. O trabalho da força conservativa é positivo. Sempre, toda vez que o movimento for espontâneo. Ou seja, né, no caso gravitacional, vai ser o trabalho da força peso, que é positivo. No caso da mola, movimento espontâneo, ó, peguei aqui a caixa, ó, vou soltar. Na hora que eu solto, a força elástica puxando a caixa, ó, a força está a favor do movimento, tá? E aí, realiza trabalho positivo, realiza, né? A mesma coisa vai acontecer na aula de eletricidade. Professor, mas quando o movimento é forçado, olha aí, pessoal, movimento forçado, durante a subida, o trabalho da força-peso, ó, durante a subida, é positivo ou é negativo o trabalho da força-peso? Negativo, a força-peso é para baixo, ó, e a caneta está indo para cima. No movimento forçado, o trabalho da força-peso, ou o trabalho da força elétrica, ou o trabalho da força elástica é o quê? Negativo. Por quê? Porque é forçado. Ah, tá. E o que é FC? FC é força conservativa, ou a força-peso, ou a força elétrica, ou a força elástica. No caso aqui, eu vou falar da força elétrica, entendeu? Ah, tá. Moi, isso tudo aqui que eu falei, ó, você vai se acostumar, porque eu vou repetir tanto que você vai acabar se acostumando, entendeu? Mas na verdade, isso daqui já tem a ver com uma coisa que você já sabia de outros carnavais. Então você lembra que o trabalho da força conservativa é a energia potencial elétrica no início, menos a energia potencial elétrica no final? Com certeza você lembra disso, né? Então vamos ver como essas coisas que eu estava dizendo, ó, elas estão de acordo com essa expressão. Por exemplo, Renato Brito, cara, no movimento espontâneo, tu falou que a energia potencial diminui, né? Diminui. Ei, se a energia potencial diminui, é porque no início ela era grande. E no final ela vai ser pequena. E quando eu fizer uma coisa grande menos uma coisa pequena, vai dar positivo ou negativo? Ah, eu já esperava, cara. Mas eu nem usei esse fato, né? A gente primeiro aguçou a intuição, né? Ei, Renato, quando o movimento é forçado, a energia potencial aumenta. Se a energia potencial aumenta, é porque no início ela era pequena e no final ela vai ser grande. Pequeno menos grande vai dar o quê? Negativo. Eu já esperava. Eu escrevi aí, mas eu já esperava, né? Professor, eu tô entendendo, mas eu queria entender o que isso tem a ver com aquele negócio do sinal ali que o senhor falou. Pois pronto, eu não tinha te falado, né? Todo mundo estava morrendo de curiosidade de saber. Eu estava morrendo. Pois é, por que os sistemas atrativos têm que ter energia de ligação negativa? Por que querido professor? Agora tu vai entender. É porque senão isso daqui não daria certo. Isso daqui só dá certo até para a força elétrica se aquilo ali for verdade, ó. Eu mostrei, pessoal. Eu tô entendendo não. Tá entendendo não? Deixa eu mostrar aqui bem facinho, ó.
Vai, professor. Pronto, ó. Renato Brito pegou uma carga positiva e uma carga negativa. E aí? Isso aqui é claramente um sistema atrativo, né, professor? Ela se atrai, né? Claro, não, professor, isso aí eu sei, né? Não, claro, eu sei que tu sabe, né? E aí, professor, ela se atrai, né? Isso. Ela se atrai. Aqui tem uma ligação? Tem, é uma ligação invisível, você não tá vendo, né? Tem uma mola elétrica invisível aqui. Tem uma mola elétrica invisível aí, né? E aí, como é que eu calculo mesmo, hein? Ó, a energia dessa ligação aqui, eu já escrevi ali. Essa já calculou, né? Eu já calculei, cara. Isso já calculou. A energia dessa ligação, né? Energia dessa ligação é a energia potencial elétrica ali, né? É a mesma coisa, é a energia potencial elétrica do par de bolinhas ou energia de ligação. O Renato tá me dizendo que ela é negativa e ele quer me explicar por que que tem que ter esse menos. Tu vai entender agora. Vamos lá. Professor, quando o senhor soltar essa bolinha aí, como é que vai ser o movimento espontâneo? Cara, elas não se atraem? Amor, se ela se atrai, quando tu soltar, ó. Professor, movimento espontâneo, não é não? É mesmo, ó. Aí o movimento espontâneozão. Arrombado, né? Tu é doido aí, ó. Ei, cara, no movimento espontâneo aqui, ó. A distância, professor, tá aumentando ou tá diminuindo aí? Professor, no movimento espontâneo, né? A distância está diminuindo, tá? O que que acontece com essa energia potencial, professor, quando a distância vai diminuindo? Bom, se não tivesse o sinal de menos, ou seja, se aquilo ali fosse positivo, né? Quando a distância diminuísse, a energia potencial o quê? Hein? Aumentaria, né? Claro, né? Mas, professor, mas tem um sinal de menos, né? Tá. Então, quando a distância diminui, por causa do sinal de menos, a energia potencial faz o quê? A energia potencial faz diminuir. Pera aí, professor. Entendi, não. Entendeu, não? Vou te mostrar com números. Com números é infalível. Renato, quanto é que era a energia potencial no início? No início, quando a distância era bem grande. Quando a distância era bem grande, né? Esse denominador era bem grande, essa energia potencial era tipo o quê? Sei lá, menos 10 joules. Menos 10 joules. Pronto, menos 10 joules. Solta a bolinha. Essa bolinha vai correndo. Então, quando essa bolinha vai correndo, que essa distância vai diminuindo, a energia potencial vai acontecendo o seguinte. O resultado dessa conta vai valer o seguinte, ó, menos 10 joules. Depois, menos 100 joules. Porque o denominador está diminuindo. Mas tem o sinal de menos, ó. Menos 10 joules. Menos 100 joules. Tá. Menos 1000 joules. Uhul! Menos 5.000 joules. Caramba! Pois é. Menos 10.000 joules. Arrombado. Tá aumentando ou tá diminuindo? Professor, tá diminuindo. Muito bem. Beleza. Tá diminuindo. Isso era esperado, professor? Que a energia potencial deveria estar diminuindo? Claro, o movimento não é espontâneo. Caracas, então só está dando certo graças ao sinal de menos mesmo. Aí alguém vai perguntar assim, professor, é para ser em módulo? Claro que não, cara, faz meia hora que eu tô explicando aqui, né? É mesmo, né? Claro que não é em módulo, né? Então, realmente, professor, tudo faz sentido, né? No movimento espontâneo, realmente, a energia potencial elétrica, ó, tá diminuindo. Quando a bolinha tava bem ali assim, ó, menos 10 joules, menos 100 joules, menos 1000, menos 1 milhão, menos 1 trilhão, tá ficando cada vez menor, claro. E, professor, e se fosse o contrário? O contrário seria, em vez de o movimento ser espontâneo, bora fazer um movimento forçado? Como é que seria o movimento forçado? Pega essas bolinhas que se atraem e faça isso com elas, ó. Com a sua mão, com a minha mão, levando, ó. Professor, se o senhor for levando, o que vai acontecer? No começo, a energia potencial, ó, é muito grande ou é muito pequena no começo? No começo ela é muito pequena, mas eu vou fazer um movimento forçado. No movimento forçado, a energia potencial aumenta ou diminui? Aumenta. Ela era menos 10.000, menos 5.000, menos 1.000. Tá aumentando, ó. Menos 100, menos 50, menos 10, menos 1, menos 0,1, menos 0,01. Tá aumentando, menos 0,01. Até que quando a bolinha estivesse infinitamente longe uma da outra, ela iria atingir o valor máximo, que seria o quê? 0, né? Exatamente.
Caracas, ela iria daqui, ó, iria aqui, menos 1000, menos 5000, menos 100, menos 10, menos 0,01, até que quando eu tivesse no infinito, a energia potencial seria máxima, e o máximo seria o zero, né? Caracas, é só regrinha de sinal, professor, Bom, não é difícil você perceber que a coisa funciona muito bem com sistemas atrativos também, né? É mesmo? Por que mesmo? Ora, porque no sistema atrativo, o que é um movimento espontâneo, né? Para sistemas repulsivos, né, professor? Ora, para sistemas repulsivos, cara, como é que é o negócio? Vou escrever bem aqui assim, ó. Bota duas cargas positivas. Pronto, bota aqui uma positiva, e uma positiva. Aí, pronto. Aqui tem a ligação elétrica entre elas, né? É uma mola elétrica invisível. Tá, pronto, ó. E aí, pronto, aí tem aqui uma distânciazinha, né? Quando a gente calcula a energia potencial elétrica desse sistema, o Renato já calculou, mas dá positivo, dá positivo. E dá quanto mesmo, hein? Ora, eu já escrevi ali. Mas, você já falou, parece com a lei de Coulomb, só que não é ao quadrado e não é em módulo. Pronto, professor, isso aqui eu só já escreveu. Pois é. Vamos soltar essas bolinhas para tu ver o movimento espontâneo delas. Renato, elas se repelem. Pois é, elas se repelem. Então não tem nem o que pensar, né? Não tem nem o que pensar, cara. Movimento espontâneo das bichinhas. Vai, solta aí. Soltei do repouso, ó. Ei, tu sabia que todo movimento que parte do repouso é acelerado, né? E além disso, é espontâneo ou é forçado? Todo movimento que parte do repouso é o quê? Espontâneo. Por quê? Porque é intuitivo. Eu odeio quando você fala isso. Mas, putz, o que eu posso fazer, né? É mesmo, né? Movimento espontâneo. Tá aqui, ó. Olha aqui o movimento espontâneo. Ó. Soltei a partir do repouso, professor. Renato, cara, o que vai acontecendo, hein? Com essa energia potencial aqui. O que vai acontecendo com essa energia potencial aqui? Ó? Energia potencial, vamos lá? Faça essa conta. Será, né? Se ela aumentar, vai dar tudo errado, porque ela tem que diminuir, porque o movimento é espontâneo, né, professor? Caraca, professor, será que a física tá errada? Não sei. Vamos ver aqui, né? Renato Brito, cara, o senhor soltou a bolinha a partir do repouso. Vamos lá. Professor, quando essas bolinhas vão correndo, no movimento espontâneo, o que está acontecendo com a distância? No movimento espontâneo, a distância está o quê? Crescendo. Renato, e quando essa distância cresce, como aqui é positivo, né? Quando essa distância cresce, a energia potencial, o que acontece com ela mesmo, professor? Diminui, graças a Deus. Está de acordo com o que eu esperava. Movimento espontâneo, energia potencial diminui. Então aqui seria o quê? Seria assim, ó. Quando as bolinhas estavam bem pertinho uma da outra, que o denominador aqui era pequeno. Isso aqui começou tipo o quê? Começou com mais 10.000 joules. Ixi, no começo, né? No começo a energia potencial era enorme, porque essa distância aqui é muito pequena, né? Mas quando o senhor soltou, quando eu soltei, ó, essa distância vai aumentando. Por isso que esse resultado vai fazer isso, ó, mais 10.000. Daqui a pouco, mais 1.000. Porque a distância está aumentando. Daqui a pouco, mais 100. Tô entendendo, tá entendendo? À medida que elas vão correndo, o sistema vai perdendo energia, né? Energia potencial, porque está virando cinética. Posso dizer que está virando cinética? Claro, esse sistema aqui é conservativo. Mais 100 joules. Aí depois, mais 10 joules. Depois, mais 1. Depois, mais 0,01. Depois, mais 0,01. 0,0. Quando elas estiverem infinitamente longe, a energia potencial vai atingir o máximo ou o mínimo nesse caso agora? O mínimo, que vai ser quanto? 0. Nesse caso, 0 é o mínimo, né? Naquele outro caso, 0 era o máximo, né? Caraca, mas que legal! Pois é. Meu amigo, se você entende kx2 sobre 2, eu entendo. Então tu entende isso daqui também. A única novidade é que essa daqui tem sinal, ó. E você já entendeu que se o sinal não tivesse ali, essas coisas não iriam dar certo, né? Só que isso daqui não pode dar errado, porque isso aqui é uma coisa que é geral, né? Então realmente faz sentido aqueles sinais ali, né? Eu gastei um tempinho, né, para explicar isso aqui para você nunca mais cair nessa pegadinha, né? Nunca mais cair nessa pegadinha. Por exemplo, lembrar que essa sequência numérica aqui, ó, diz aí, professor, que uma sequência numérica como essa, os números estão o quê, Renato? Os números estão diminuindo, ó. Na aula dessa matéria,
eu tenho que levar em conta o sinal algébrico, eu tenho que levar em conta o sinal algébrico nessa matéria. Então aqui está diminuindo, aqui está diminuindo. Igual o seu professor de matemática fala, né? Está diminuindo, tenho que levar em conta isso, senão vai dar zebra. Ok? Por causa do sinal negativo, né, professor? Então, Renato Brito, agora, né, a situação é engraçada. Porque, por exemplo, né, alguém pode ter uma energia menos 10 joules, alguém pode ter uma energia potencial menos 10, alguém pode ter 0, alguém pode ter mais 10. Como a energia potencial elétrica agora é um número que tem sinal, né? Uma pessoa que tem energia, né, uma carga que tem energia potencial elétrica 0, talvez alguém olhe e fale assim, coitada, ela tem 0, né? Ela não tem nada. Não, tá por fora. Quem tem 0 tem muito mais do que quem tem o quê? Menos 10. Eu achava que 0 era o fundo do poço, professor, que estava fodido. Não, sempre tem alguém mais fodido do que você nessa matéria, né? Sério, quem tem 0 tem muito mais do que quem tem menos 10. Na energia potencial elétrica é assim. Quem tem 0 tem muito mais do que quem tem menos 1000, claro. Ah, tá, eu pensava que 0 era a ausência de energia potencial elétrica. Não, não é a ausência não, entendeu? Porque 0 é bem maior do que menos 1 milhão. Ai, estranho, né? Vamos fazer o seguinte, bora usar isso na primeira questão de sala? Bora não, professor, bora não. Bora, que a primeira questão é que vai fazer você gravar isso que eu